Olá, Eric, tudo bem com você? Professor Valber por aqui. Grande satisfação em começarmos mais uma semana, mais uma sequência didática, tá? Para que nós possamos trabalhar juntos. Eu estava aqui olhando ali para o computador, tentando ajeitar aqui os botões aqui no sentido de começar já a nossa gravação, tá? Eric, nesta semana a gente começa uma sequência didática nova acerca de um gênero textual chamado conto. Conto normalmente é um dos gêneros favoritos, né, da galerinha aí da sua idade, tá? O pessoal que está com 14, 15, 16 anos normalmente gosta bastante de conto. Por quê? Porque é uma narrativa mais curta, uma narrativa mais direta, mais dinâmica, tá? A gente vai passar aqui pelas principais características do conto, né? O que é um conto, como identificar um conto, a gente vai passar por esse conhecimento e você vai ver que provavelmente você já lidou, já teve diante desse tipo de gênero textual e eu posso apostar que você deve ter se identificado, deve ter gostado muito. Eric, lembrando que esse é um trabalho conjunto, tá? Entre mim, o professor Valber e o professor Ezequiel. O professor Ezequiel é responsável por fazer toda essa parte dos slides, todo esse trabalho de bastidor aqui, tudo que você vê bem feito, tá? Bem estruturado, bem organizado aqui. É um trabalho fantástico do professor Ezequiel, a quem eu sou extremamente grato, tá bom? Então vamos lá, Eric, vamos dar início então à nossa conversa. O conto, ele é um gênero literário que possui narrativa curta. Essa é uma característica bem presente nos contos, tá, Eric? Por exemplo, aqui você vai diferenciar o que é um conto de um romance. Quando eu falo romance, não confunda com paixão, com sentimento, normalmente como a gente ouve a palavra romance, tá? Ó, o que diferencia o conto do romance, o que é o romance? É uma narrativa mais longa. Normalmente quando a gente vai pegar um livro de romance, o livro é grande, é grosso, tá? É enorme. Por quê? Porque ele tem vários personagens, ele demora, ele se passa em vários ambientes. Já o conto não, o conto é uma narrativa curta. Os livros de contos, eles até podem ser grandes, mas dentro dele haverá vários títulos, e cada títulozinho daquele é um conto. É o que aconteceu, por exemplo, com o livro do Sherlock Holmes, que nós trabalhamos no primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre, nós trabalhamos um livro que tinha 4 histórias. Cada historinha daquela representa um conto, tá bom? O conto tem a sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. Todos nós, seres humanos, gostamos de contar o que se passa com a gente, né, do que a gente viu. E nós também temos curiosidade, nós temos assim, o desejo de ouvir boas histórias. Ouvir aquilo que as pessoas têm para contar para a gente. Então, o conto, esse gênero textual, nasceu a partir daí, dessa nossa necessidade humana por isso. Então, passa por narrativas orais de povos antigos, trilhando pelos gregos e romanos. Então, os gregos e romanos, que foram os primeiros a gerar a escrita, né, foram os primeiros a introduzirem os contos na humanidade. Então, primeiro de uma maneira oral, pai contando para o filho, né, o avô contando para o neto, e depois de uma maneira escrita. E passa também pelas lendas orientais, pelas parábolas bíblicas, tá? Pelas novelas medievais, até chegar a nós, como é conhecido hoje. Então, a estrutura do conto é formada por situação inicial. Então, todo o conto, tá? Todo o conto terá uma situação inicial, um desenvolvimento e uma situação final. A situação inicial é aquela em que a história começa. O desenvolvimento é onde se passa a maior parte da história, tá? Onde a história se desenvolve. E a situação final é aquela em que o desenvolvimento faz com que tudo desemboque, tudo chegue a um determinado ponto da narração. E é nessa situação final em que nós vamos ter o clímax, que é uma característica dos contos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando então a gente chega nessa situação final, a gente está preparando para encerrar a narrativa, tá? Essa divisão é parte importante para a composição do enredo. Dessa forma, o enredo é a própria história, tá bom? Dessa forma, Eric, na construção do conto ocorrem os elementos da narrativa, que são o foco narrativo. Já eu te explico o que é o foco narrativo, o espaço, o tempo e a verossimilhança. A verossimilhança eu já posso te explicar. O que é uma verossimilhança? A verossimilhança é uma característica daquilo que não necessariamente é real, não necessariamente aconteceu, não necessariamente é verdadeiro, mas que a narrativa pode acontecer. Então, digamos que eu fale, por exemplo, de um aluno que foi tomar a vacina contra a Covid e chegou lá e descobriu, por um exame que tenha feito, que ele é uma pessoa que não precisa nem tomar vacina, porque ele é automaticamente imune. Então, veja, isso ainda não aconteceu, tá? Mas quer dizer que não possa vir a acontecer? Pode. Pode se descobrir, por exemplo, determinado tipo de sangue daqui a pouco, em que tal sangue não se pega a doença. É um exemplo, tá? É só um exemplo.
Então repare que assim, são coisas que não aconteceram, mas que pode vir a acontecer no mundo real, que pode vir a acontecer de verdade. Então isso é verossimilhança, tá? Devido à necessidade de contextualizar a narrativa, o conto sofreu diversas transformações ao longo da história. Então, com o passar do tempo, o conto, o gênero textual chamado conto, ele vem sofrendo modificações. Características do conto. Então, neste slide agora, tá? Nessa aula, eu vou apresentar para você quais são as características do conto e vou encerrar aqui, para que nosso conto não fique muito extenso, não fique muito longo e que você talvez não tenha dificuldade de entender. Então, vou parar aqui, tá? Nessas características, eu vou só comentar com você, Eric, e na próxima aula eu venho falando cada uma delas em detalhe e a gente vai dando exemplos, vai trocando essa ideia para que você possa entender. Então, o conto apresenta as seguintes características, ou seja, o que é que todo conto tem? Ou pelo menos algumas dessas características ou a maioria dessas características dos contos tem que ter espaço delimitado, depois eu te explico o que é, tempo marcado, também te explico, presença de narrador, essa é fácil, né? É quem conta a história, poucos personagens, então no conto os personagens são sempre número pequeno de personagens, até porque a narrativa é muito curta, é rápida, não dá para envolver muita gente nessa narração, tá? Enredo, que é a própria história, e o conflito. Então essas são as principais características aí que todo conto tem, ou pelo menos a maioria dessas características os contos devem ter, tá bom? Eric, assim então eu vou ficando por aqui, encerrando o nosso primeiro encontro, e eu volto na sequência aí falando especificamente sobre cada uma dessas características, tá bom? Um grande abraço então para você, fica com Deus, uma boa semana e bons estudos. Tchau, até mais!